O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 6 diz: Ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e ainda assim indagam: de que maneira te desonramos? Quando, de fato, estáis declarando, mediante vossa atitude, que a mesa de Yahvé é sempre importância e desprezível. É sem importância e desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome, porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, aqui o contexto, Deus está falando das ofertas que o povo levava para ele, que ele não estava tendo o devido respeito. Isso a gente vê em comum, no dia a dia a gente vê que as pessoas não respeitam Deus, não respeitam a Deus mesmo. E diz, aí quando alguém para a pessoa no meio da rua, está conversando, eu sou crente da igreja tal. Dizer que é crente de uma igreja, irmão, isso é muito fácil. Isso é moleza, todo mundo está dizendo, virou modismo ser crente. Até artista pensa que é crente. Eu sou de qual igreja? Eu sou da Sara Nossa Terra. Eu sou artista, a igreja dos artistas. Igreja de Jesus se chama, irmão, Caverna de Adulão. Isso é que é a igreja de Jesus. Não é mansão, não representa. Mas muita gente diz, sou da igreja tal, mas tem que saber se realmente, se perguntar a Deus, Deus, aquele cara pertence à tua igreja? O que Deus vai dizer? Eu dizer que eu pertenço à igreja é moleza, mas Deus dizer que eu pertenço a Ele, aí estamos falando de outra coisa, né? Por isso que não podemos confiar. Não, eu vou fazer negócio com aquele irmão ali, porque ele também é crente da igreja tal. Não, dobra o joelho e pergunta a Deus se aquele crente da igreja tal pertence a ele. Se ele disser, não, me pertence, é servo bom e fiel, pode fechar negócio com ele. Você fecha. Se Jesus não falar, não confirmar que o cabra é crente, irmão, cuidado. Tu pode estar fazendo negócio com um demônio dentro da igreja, com capa de ovelha, enfim, coisas dessa natureza. E aqui o Senhor diz, poxa, cadê a minha honra? Oferece essas coisas aí para o governador, ele vai aceitar? Oferece lá para o teu
presidente, ele vai aceitar? Cadê a minha honra? Então muita gente diz, não, eu honro a Deus. Nada, honra mais aos homens do que a Deus. Quer uma prova? Me veio isso aqui na memória, eu comecei a falar e ia falar nisso, esqueci completamente, aí o Senhor trouxe de volta a memória, então é para falar, que eu aqui, irmão, a mente viaja de uma maneira impressionante, depois eu tenho que ouvir as mensagens para saber o que falei. Por exemplo, tem pessoas que honram tudo nesse mundo. Que hora que o camarada vai pegar no trabalho? Às 8 horas. E ele acorda às 4. Acorda às 4, 1 hora antes ele já está lá, pronto para bater cartão. Não é? Mas o horário da igreja é 10 horas. Ah, não tem problema não, posso chegar em cima da hora. Quem vai cobrar de mim alguma coisa? Eu posso chegar atrasado, não tem problema não, eu chego, o pastor está orando aquela ladainha de sempre, ou então é os mesmos louvores de sempre, o pastor mesmo já falou que há 17 anos canta os mesmos louvores, é a mesma coisa, já conheço os louvores, chego na hora da palavra, ou seja, chego atrasado, né? Irmão, aqui Deus não fala só na hora da palavra não, Deus fala enquanto há palavra, não é só na hora da palavra não. É enquanto há palavra. Você botou o pé daquela porta para dentro, eu sorri para você, Deus já está falando. E eu sei que é assim. Aqui é uma coisa impressionante esse pedaço de chão que Deus separou. É incrível. Então o camarada chega 1 hora antes, no mínimo meia hora, né? Eu conheci pessoas que, olha, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, não tinha nada a ver com a igreja, nada tinha a ver com a igreja, era uma pessoa, um parente. E ele se aprontando para ir para o trabalho. Eu falei assim, que hora que o senhor pega no seu trabalho? Ele falou assim, eu tenho que estar lá 10 horas. Mas o senhor já vai? 8 da manhã? Mas sempre foi assim. Essa pessoa sempre foi assim. Será que se tivesse se tornado um crente, teria sido um bom crente? Ou será que teria negligenciado? Será que seria uma dessas pessoas que honram aos compromissos do mundo, mas não honram os compromissos espirituais? Então muita gente, o camarada é crente, na empresa ele está lá, pega o cartão dele, sempre antes, mas nunca nem na hora ou depois, sempre o cartão dele está todo batidinho. E se o anjo do Senhor trouxer como é que chama? Máquina de ponto? Relógio de ponto. Trouxer um relógio de ponto, colocaria na porta os cartãozinhos com o nome de todo mundo. E cada vez que você entrar, ele saca o teu cartão e bate o teu cartão. Agora é digital, né? Eu estou atrasado. Mas enfim, ele tem a digital de todo mundo. Na hora que você for passando, ele coloca lá a digital que representa você. Aí, meu irmão, como é que vai ser esse teu cartão? Um homem me contou uma experiência, ele contou e eu achei interessante. Estávamos conversando, ele falou assim, eu só chegava atrasado na igreja, ele era pastor. E ele só chegava atrasado na igreja, não tinha uma tal de igreja chamada Casa da Bênção, não existe mais, né? Nunca mais ouvi falar nisso. Existe? Ainda existe. Eu nunca mais ouvi falar nesse nome. Aí ele falou assim, irmão, só chegava atrasado. Um dia, quando eu abri a porta, uma porta de garagem, quando eu abri a porta da igreja, que eu olhei dentro da igreja, um anjo com um cartão de ponto na mão, ele virou para o lado, bateu o cartão e foi embora. Eu gelei, nunca mais eu cheguei atrasado, nunca mais. Mas precisa isso? Se você tem uma regra, segue, não precisa ser repreendido para observar a regra. Jesus não quer gente que tem que levar chicote para seguir a regra. Não, ele quer que você entenda e siga voluntariamente, em paz. Né? E agora, o que esse homem ficou com aquilo na cabeça? Caramba, quando tiver que prestar conta, alguma coisa eu perdi. Então, você honra a Deus? Porque quando se fala esse texto que está se falando de oferta, muita gente pode pensar só em oferta. Mas os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito. A isso não desprezarás, ó Deus.
Tu não te comprases em ofertas e holocaustos, senão eu daria. Então tem muita gente que às vezes até pensa que compra a Deus, como no tempo da Igreja Batista, né? Escuta mais uma vez, irmão. Tempo da Igreja Batista, discussões dentro da igreja, sessões e reuniões, era reunião para tudo que era lá, tudo uma forma de enganar as pessoas, manter as pessoas numa programação da igreja. Não precisamos de nada disso, irmão. Quem sustenta o seu povo é o Senhor, seu Deus, com o seu Espírito, a sua palavra. Tem igreja por aí que tem capoeira. Para que capoeira? Não, para dar um atrativo para os jovens. Os jovens daqui não querem outro atrativo senão a palavra. Porque se quiser outra coisa além da palavra, não pertence aqui. Então, tchau, um abraço. Vai-as com Deus. Quer dinheiro de passagem? Eu dou. Então, eu ouvia isso assim, ó. Não, Deus vai ter que me abençoar. Porque eu dei o meu dízimo, Ele vai ter que me abençoar. Não é nada disso. Andar com Deus não é esse legalismo. Eu não estou aqui na igreja para que Deus me abençoe, né? Que abra os céus e eu seja o cara rico. Eu não vim para o evangelho para ser rico. Eu vim para o evangelho para servir ao Deus vivo. Essa é a mentalidade. Essa turma toda que está por aí, iludida com falsos testemunhos, dos quais nós conhecemos muito bem, esses falsos testemunhos todos, que eu entrei na fogueira não sei de quê, eu prosperou nada. Quantos desses eu conheci dando testemunho lá na televisão, dizendo que era empresário? Eu conheci, o cara era um mendigo, a mulher pedia sustentada pelo tio e coisas desse tipo. Gente, eu saí da maconha, tá? Saiu nada, que eu vi o cara na boca do fumo. Eu abandonei o homossexualismo, mentira, continuava um pederasta lá, não sei aonde. Eu fui curado de AIDS, mentira, que eu fui no enterro do cara, morreu de AIDS. Mas as pessoas que têm essa mentalidade errada, elas adentram esses lugares sugadas, tragadas pelo falso testemunho do diabo. Porque a mentalidade delas é igual, então elas entram, vão para lá. E quando chegam lá, são induzidas a fazer as mesmas coisas que outros já faziam. Não, você tem que dar o testemunho. Qual o seu problema? Eu tenho esse problema. Então você dá o testemunho porque é pela fé. Você diz que já alcançou essa graça, que Deus vai te honrar. Aí a pessoa vai lá e mente. Mas ninguém abriu para ela e disse assim, está escrito aqui, olha, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Mentiroso não herda o reino de Deus. O Senhor Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é do diabo, é do maligno. Eu tenho que ser transparente, verdadeiro. Eu não preciso mentir, não preciso encobrir. Eu tenho Deus. Se um exército se acampar contra mim, coitado deles, porque eu vou ficar de pé. Se o traficante disser, aí ó, o negócio é o seguinte, tu é a bola da vez, eu vou dizer assim, ih amigo, já disseram isso tantas vezes, se fosse tão fácil me matar, já teriam me matado na tua frente. Amém, irmão? Eu ando e creio num Deus vivo, não estou aqui brincando, isso aqui se chama igreja, e igreja, quem fundou foi Ele. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem disse isso garante, irmão. E ó, irmão, vou dizer uma coisa, hein? Eu ainda não o conheço totalmente, mas o que eu já conheço dele, ele honra a palavra que ele dá. Ele honra a palavra que ele dá. Ah, se não honra. Se eu não soubesse disso, eu não estaria aqui, muito menos fundaria a Geração Jesus Cristo, a última voz da restauração, e não teria alcançado o título que alcancei. Amém, irmãos? Então, irmão, aqui Deus está reclamando, vai lá, pega aí, pega isso aí que você trouxe no meu altar, oferece para o governador, vê se ele vai aceitar. Ou seja, se os homens não aceitam certas ofertas, como que vocês vêm trazer no meu altar? Irmão, e esse não é o nosso cenário, não é o nosso contexto, oferta, né? Embora tenha a questão do dízimo também, né? Que muita gente, diz a Escritura, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, tal.
Deus diz que alguém rouba ele. Então, Deus... Mas alguns dizem assim, Deus não precisa de dinheiro. Eu sei muito bem disso. O povo de Israel, lá no deserto, não tinha onde comprar. E a rocha deu água. E o maná desceu. As codornizes baixaram. E o que mais eles precisassem, mais eles teriam. Não tinha aonde comprar uma balsa para atravessar o Mar Vermelho. Não tem problema, Deus abre as águas. Eu sei que Deus não precisa de dinheiro, mas Deus precisa de uma coisa, da tua obediência. O que Deus pede não é porque Ele precisa, é para te testar, é para te provar. Deus precisa de quê? Do que Deus precisa? Deus edificou a maior igreja de todos os tempos, que é Israel. Uma nação inteira Deus edificou, foi a igreja do Antigo Testamento. Uma nação inteira Deus transformou em igreja, sem se preocupar com dinheiro. Arrancou aquele povo do Egito e trouxe eles sem tocar em nenhum assunto de dinheiro, não instituiu, não tinha nem instituído nenhuma oferta, nada disso, não cobrou, né? Instituído já está, mas não cobrou nada, mostrando que para que um povo servisse, ele poderia providenciar tudo sem pedir nada daquele povo. Mas quando ele pede, não é porque precisa, é porque quer te provar, quer te testar, para ver onde está o teu coração. Está mesmo nele? Na sua arca e na sua aliança? Mas Deus precisar de alguma coisa? Não. A igreja precisa? Também não precisa. A igreja também não precisa. Quando Jesus Cristo disse para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja, eu não tinha nada, nem um centavo no bolso. Ele não precisou de dinheiro. A terra estava aí. A quem pertence a terra? E esse prédio todo, pastor, foi construído com o quê? Comprando material. Então precisou de dinheiro. Relativamente, num pensamento natural, sim. Mas eu creio num Deus que, se Ele quisesse dizer haja, haveria. Ninguém vai roubar minha fé. Por mais que eu olhe, eu preciso do dinheiro. Irmão, se Deus me mandar no mercado para comprar sem dinheiro, eu vou lá e compro sem dinheiro. Ele proverá. Se Deus me mandar, uma vez eu falei para um jovem, um rapaz queria fazer concurso para sargento. Chegou lá no exército, reprovado, por causa do óculos. Ele chegou para mim, não, eu vou desistir porque passei em tudo, mas lá dentro, já depois no exame de vista, o sargento lá disse que eu tenho que usar óculos e o óculos custa tanto, é caríssimo. Eu não vou poder fazer esse exame. Isso antes de eu ser pastor da geração Jesus Cristo. E ele falou assim, se não, irmão, se fosse agora, eu pegava o dinheiro e dava para ele, toma aqui, vai lá, faz teu óculos. Mas era uma época diferente. Eu falei assim para ele, o óculos é tão caro assim? Ele falou, é. Eu falei assim, vai lá no centro da cidade, na primeira ótica que você encontrar, entra e pede para falar com o dono. Estava ele, o irmão dele, os dois irmãos e a mãe. Ele, dois irmãos e a mãe. Eu disse, pede para falar com o dono da ótica. Diz para ele que você fez um concurso que vai ficar reprovado porque não tem como pagar os óculos e você precisa dos óculos. Fala com o dono da ótica. Aí começaram a rir. O Tupirani é engraçado. Não podemos fazer isso. Eu falei, pode sim, vai lá e faz. Entra na primeira ótica que achar no centro da cidade e pede, fala com o dono da ótica. Diz que você precisa de um óculos. Eu falei, você acha que esse cara, um dono de uma ótica, está preocupado com esse teu preço de óculos, cara? Vai lá, fala com ele. Aí riram, zombaram, escarneceram de mim, tá. Mas a coisa apertou. Sabe o que ele fez depois? Tomou jeito. Uma semana depois, ele foi lá no centro da cidade, entrou na primeira ótica, chamou o gerente, conversou com o gerente falou assim, tá, o gerente não, o dono, falou, tá bom. Ele falou, como eu mandei ele falar, diz para ele que assim que tu se formar, tu vai lá e paga o teu óculos. Tu vai entrar, cara, tu vai ser sargento, tu vai ter dinheiro, tu volta lá e tu paga. Assina um termo lá com identidade, CPF, se for preciso, tu volta lá e paga.
Ele sentou, conversou com o cara, o dono da ótica olhou para ele, riu. Falou, tá assim, vamos lá. Tem a receita aí? Tá aqui, fez tudo. Vem buscar o teu óculos tal dia. Quando ele voltou lá, tá aqui o teu óculos. Como é que eu vou pagar isso? O homem falou assim, não tem que pagar não, estou dando para você, leva o teu óculos. Tá pensando que Deus precisa de dinheiro para abrir porta? Vai contar isso para outro, não para mim, irmão. Não para mim. Quando eu falei isso, todo mundo riu. Mas eu conheço Deus. Pode rir à vontade, pode morrer de rir. Mas que eu estou vivendo uma glória, eu estou vivendo. Eu sei quem é Deus. E eu sei quando Ele está falando. Eu sei quando Ele está falando. Então, irmão, Deus precisa da tua vida. Porque o teu dinheiro não faz oração. E é pelas tuas orações que Ele opera. O teu dinheiro, irmão, não faz justiça sobre a terra. Mas pelas tuas orações, Ele faz justiça sobre a terra. Adiantaria dinheiro para fazermos a obra que nós temos feito, no clamor que temos empreendido, a tal ponto que muitos estão baixando a sepultura e outros estão indo para trás das grades por causa do nosso clamor. Seria com dinheiro que nós faríamos esta obra? Sérgio Cabral está na cadeia por causa das nossas orações e toda a corja dele. Lula está em desespero por causa das nossas orações. Muitos falsos pastores, lobos devoradores tiveram infarto em cima do púlpito e baixaram a sepultura por causa das nossas orações. Isso não é feito com dinheiro, irmão. Quando você olhar para algo que precisa ser realizado e ver que você não tem dinheiro, lembra que você tem Deus. É assim. Agora, haja com Deus como você acredita que Ele agirá contigo. Você acredita que quando Deus quisesse te dar um presente, Ele te daria o melhor ou o pior? Se você acredita que Ele te daria o melhor, então dentro do seu esforço e dos seus limites, também dê o seu melhor para Deus. É assim, irmão. Tem gente que chega na igreja, um exemplo do que eu vi aí em tantos anos. Isso aqui, toma, para Deus. Pastor, eu trouxe isso aqui para Deus. Isso serve para você, irmão? Não me serve mais. Se não te serve, também não serve para Deus. Disse Davi, não darei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Se não serve para você, também não serve para Deus. Deus quer que você dê algo que seja parte de você, como a viúva pobre. Essa viuvinha deu só isso? Não, ela deu mais que todo mundo. O quê? 2 moedas? Eu dei 500 moedas, o outro deu 1.000, o outro deu 200. Como que ela deu mais? Ela deu do que lhe faltava, ela deu do seu sustento. E hoje nós pregamos quem? Os que deram ofertas ricas ou que deu a oferta pobre? De quem é o maior galardão? Se Jesus pôde usar a vida daquela viúva para colocar a história na Escritura, e nós usamos a vida, a atitude dela para pregar e edificar outras vidas, quem está colecionando galardão há 2000 anos de história? Foram os ricos? Rico, irmão, nós temos que ser no cumprimento da palavra. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nunca faça as coisas pensando em receber. Nunca faça. Nunca faça, irmão. Às vezes tem pessoas aqui no ministério que vêm falar comigo, pastor, tal, aquilo assim, aquele dinheiro que eu peguei para o pastor emprestado, não sei o quê, já está dando, eu já posso acertar aquilo. Irmão, vai te fazer falta? Tem vários casos. Irmão, vai te fazer falta? Está precisando? Não, pastor, está tranquilo. Tá, então me dá. Tem outros casos que, pastor, está aqui, não sei o quê. Não, irmão, pode ficar. Fica para você. Acabou, irmão. Acabou. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, irmão, o Senhor aqui está dizendo, se eu sou o Senhor, né?
Se eu sou o pai, né? Onde é que está aqui? No verso 6. O filho deve honrar o pai, o servo ao Senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor e mestre, onde está o temor e respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus me mandou fundar a geração Jesus Cristo, Deus disse assim: eu trarei a este lugar um povo forte. Irmão, e esse povo forte não estava todo ele no bairro do Santo Cristo, porque a maioria aqui não é do Santo Cristo. Esses dias eu falei com um rapaz que esteve aqui, eu falei assim: não, rapaz, a igreja que você está vendo aqui tem pouquíssimas pessoas do Santo Cristo, o resto é tudo gente de fora. Por quê? Porque Deus disse que traria um povo forte, e fortes você não encontra todos eles reunidos no mesmo lugar. Por isso que você vem de longe, porque Deus olhou para você e viu você como um forte. Jesus olhou lá de longe, aquele lá eu vou trazer, aquele é forte. Olhou para o outro lado, aquele eu vou trazer porque ele é forte. Jesus te olhou e te trouxe como um forte. Não decepcione ele. Ele te honrou. Honra ele também. Seja forte, como ele disse que você seria. Se ele disse que você é forte, não seja um fracote. Não seja um cabra adolescente a vida inteira movido por sentimentos. Seja homem. O homem não se move por sentimento. O homem se move por razão. O homem pega o seu sentimento e sacrifica para seguir a regra do Evangelho, a lógica do Evangelho. O homem não é movido pelo que vê. Aquilo ali é bonito, então eu vou tender para cá. Não, aquilo ali é mais bonito, então eu venho para cá. Não, o homem decide o seu caminho e segue reto. Ouvireis uma voz por detrás, e essa voz direis: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho com Cristo é reto, não pode oscilar, tem que ser reto. Então, irmão, Jesus te honrou, olhou para você como um forte, mas enquanto os teus próprios sentimentos tomarem a frente dos teus passos, você nunca será forte. Você vai ser um eletrocardiograma, lá em cima, cá embaixo, e até que chega no final da tua vida, você olha para trás e não vê nada. Tenha posturas, atitude, vai para o teu quarto, fecha a porta, recebe de Deus e siga. Nada te muda, nada te remove. Povo forte é um povo que não é abalado facilmente. Você sente que esse chamado é para você? De um povo forte? Você se considera forte? Eu me considero. Eu me considero muito forte. Eu ainda digo, eu posso todas as coisas se Cristo me fortalecer. É decisão minha. Eu não tenho mais nada na vida a não ser esse nome, Jesus. Só tenho isso. Isso aí é minha herança, isso é o meu chão, isso é o meu teto, isso é minha cama. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu sou é Jesus. Eu só tenho Ele, só reconheço Ele. Não reconheço mais nada, irmão. Você se vê forte? Ou será que Jesus está dizendo para você, você não me honrou, você é um fracote? Na hora das decisões, só toma a decisão correta quem é forte. Os fracos não tomam decisões corretas. Outra coisa, você tem honrado Jesus quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus pode olhar para a tua vida e dizer assim, não, eu tenho o mandamento e esse cara aqui está me honrando. Você honra ele? Quando você vê alguém nu, alguém em condição difícil, tal, estenda a tua mão, não saiba o que faz não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda, vice-versa. Você tem honrado Deus? Ele te honrou, te fazendo conhecer o nome dele e a sua palavra. E você tem honrado a palavra que ele te deu a conhecer?
amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele antes diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus irmãos. Ele quer de você um amor, caramba, praticamente incondicional. Uma coisa impressionante. Você ama? Você honra a Deus? Ou você é aquela pessoa que, não, eu tive uma visão, e eu vi aquele irmão ali, eu vi ele preto. Vai ver que está olhando para o irmão que já é negro, né? Eu vi aquele irmão ali muito preto, eu não gostei não. Preto, peraí, preto é das trevas. Preto é não, isso não tá, não, eu vi o irmão todo vestido de preto, isso não é muito bom, não é muito bom. Se você tivesse amor, teu amor superaria isso. E como? E como? Porque Deus olhou para nós e viu todo mundo negro mergulhado na lama sem mínima chance. O amor dele superou isso. Que coisa tremenda. Então, meu irmão, louvado seja Deus, o Santo, único. Mas às vezes você está lá, não, eu tive um sonho. Eu tive um sonho ali, aquele irmão ali, rapaz, eu tive um sonho que aquele irmão, teu sonho está superando teu amor pelo teu irmão. Talvez o sonho seja para você chegar junto e tentar ajudar, ou orar, interceder, e não para discriminar, pisar, humilhar e matar. Né? Talvez seja isso. Tem uma passagem bíblica que é interessante, né? Aquele que tem sonho é Jeremias 23. Aquele que tem sonho, conte como sonho. E quem tem a minha palavra, fale da minha palavra. Jeremias 23, 28. Diz assim: o profeta que tem um sonho, olha, aprenda essa lição, tá, irmão? Hoje pela manhã Deus falou comigo. O profeta que tem um sonho, conte a visão. E aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Porquanto o que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Jeová. E como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirma Jeová, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara Jeová, estou contra os profetas que com as próprias línguas declaram oráculos. Você não entendeu esse texto, você não entendeu. Você não entendeu, mas você vai entender. O Senhor está dizendo, tem sonho? Conte, eu tive um sonho. Conte o sonho, não dê interpretação. Primeiro ponto é esse. Quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem a palavra, né? Aí ele diz assim, eu estou contra esses profetas. Que profetas? Os profetas dos sonhos, que estão furtando, diz a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, eu estou contra esses profetas dos sonhos que estão furtando a minha palavra, estão roubando a minha palavra, quando com os seus sonhos eles declaram coisas como se isto fosse um oráculo, como se eu tivesse falado alguma coisa. Depois você ouve a fita e vai tentar entender. Ou seja, eles estão roubando a minha palavra, eles estão tendo um sonho, estão dizendo que eu estou falando, eu não estou falando. Não estou falando. Por isso ele está dizendo, quem tem sonho, diz que eu falo, diz assim, diz o Senhor, não, quem tem sonho, conte o seu sonho. Mas quem tem a minha palavra, fale da minha palavra, porque a minha palavra está acima de qualquer sonho, acima de qualquer visão.
acima de qualquer profecia, acima de qualquer arrebatamento, acima de qualquer conversa com os anjos, acima de qualquer êxtase. Você tem sido fiel? Você tem dado a Deus a devida honra? Tem mesmo? Aqui diz conte. E por que esse é o nosso cenário? Porque se tem uma igreja para sonhar, é essa daqui. Eu não sei o que vocês fazem de noite, não. Eita, povo para sonhar. Brincadeira. É sonho. Não ouses dizer, eu sonhei, assim diz o Senhor. E não diz nada. Você só sonhou. Não se ilude, não. Quem diz assim diz o Senhor aqui sou eu tenho a palavra. Eu falo, e quando eu digo assim diz o Senhor, assim diz mesmo, e acabou a história. Mas sonho aqui não é assim diz o Senhor. Exceto se ele pegar o teu sonho, fazer que ele em mim se processe e se transforme na sua palavra. Aí será a palavra dele. Mas enquanto não passar no crivo, na peneira desse púlpito, você apenas teve um sonho. Cuidado. Amai-vos uns aos outros. Tem gente que pega o seu sonho para criar contenda. Irmão, vem cá, ó, eu quero te dizer, tu tá andando com esse irmão aí? Não anda com esse irmão não, cara, porque eu tive um sonho com ele. Mas Provérbios diz que aquele que semeia contenda entre irmãos, isso a sua alma abomina. Você acha que Deus vai te dar um sonho, uma visão para tu criar contenda no meio do povo de Deus? Dá glória agora. Deixa as escamas caírem das vistas. Senão você vai morrer. E nem eu vou no teu enterro. O que manda na igreja não é profecia. Não é sonho, não é visão. Quer ver hoje não deixar nenhum profeta falar aqui dentro? Não fala, quem manda aqui sou eu. Se eu quiser, ninguém entrega. Já tiveram visão aí, ó. Já saiu visão aí para todo lado. Se eu disser não vai entregar, não vai entregar. E aqui dentro não vai entregar nunca mais. Acabou, morreu. Quem manda aqui sou eu. Essa autoridade não foi o homem que me deu. Essa autoridade quem me deu não pisa na terra dos mortais. Seu pé não toca o chão. Eu sei de quem recebi. E como sei? Então, meu irmão, caminha, né? Você tem honrado Deus no cumprimento da sua palavra? Olha, diz lá o Salmo que os mandamentos do Senhor são amplíssimos, eles são complexos. Então, cuidado para você não achar que está seguindo um mandamento e estar transgredindo o outro. Você pode pensar que está seguindo um mandamento, mas está entrando em choque com o outro. Você não pode. Por exemplo, esse exemplo clássico que eu dei, né? Eu tive uma visão, eu vi a irmã enrolada em 7 cobras, debaixo de 7 catatumbas, com 7 despachos na mão e 7 Exu caveira rodando ela. Eu vi quem? Eu vi a irmã. Você chamou de irmã? Pensa bem, irmão. Você não pode transgredir a palavra. Se Deus te der algo, se você acreditar que Deus te tenha algo que esteja entrando em transgressão com a Escritura, pensa 2 vezes. É possível que você não tenha recebido nada. O maior mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis, e não há maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus irmãos. Jesus diz que é esse o mandamento e ele dá o exemplo é ele mesmo amando ao ponto de ir até a morte. Isso é tremendo, isso é transcendental. Isso é uma coisa incalculável. Então, ele também vai me entregar alguma coisa agora, na qual esse amor vai ser denegrido, esse elo do ensinamento vai entrar em falta, vai ser quebrado? Não, cuidado, vigia, caminha, aprenda.
né? Aqui dentro do ministério, nesses 17 anos, quantas vezes Deus me mostrou coisas sobre algumas pessoas aqui, que se tivesse mostrado para outros, teriam considerado as pessoas completamente leprosas. Deus pode te mostrar uma coisa hoje, irmão, e amanhã a dispensação da vida daquela pessoa mudar. Todo mundo que olhou para aquele ladrão lá na cruz, aquilo lá é digno, mas está ferrado. Quem imaginava que alguém pudesse naquela cruz virar e dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E quem poderia imaginar que outra voz ecoaria e diria: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Então, tem pessoas que de ladrão acabam virando príncipes do Deus Todo-Poderoso. Esse é um projeto de Deus, irmão. Deus tem uma fome e sede de salvar e ajustar, que Ele trabalha muito além das nossas vistas. Ele trabalha dentro da casa, Ele trabalha no louvor que a pessoa está ouvindo, Ele trabalha no meio da rua, no local do trabalho, Ele vai trabalhando. Então cuidado se você não está ferindo princípios pelos quais Cristo Jesus morreu. E aí você pensa que está certo, acaba se revelando como alguém errado. Tá? Outra coisa, irmão, falar um pouquinho aqui, dentro desse conceito do patriarca Abraão. Às vezes Deus movimenta uma pessoa, como movimentou Abraão, né? E a pessoa não honra a Deus. Não, onde eu morava era bem melhor. Não, aquela casa era melhor que essa. Poxa, Deus me trouxe para essa casa. Eu vou levando, né? Deus me trouxe para cá. Eu vou levando a vida, eu vou empurrando com a barriga. E brá. Isso é honrar a Deus? Abraão honrou a Deus. Dizem os historiadores que Abraão era rico. Ele já saiu da terra dele rico, carregando riquezas. Riquezas essas que no deserto ele não teve lá. Né? O que ia se fazer com ouro e prata no meio do deserto? Mas dizem os historiadores que Abraão saiu rico. E Abraão foi morar em tendas. Tem registro de Abraão lamentando? Caramba, esse deserto aqui não é mole, né? Que sol escaldante, né? Poxa, lá na minha terra, onde eu morava lá em Padarã, poxa, lá era uma beleza. Lá nós sentávamos debaixo das árvores, batíamos um papo no fim da tarde, o vento bom debaixo das árvores, e tinha rede, e tomávamos o nosso suco, o nosso vinho e tal. Você vê Abraão mencionando o seu passado? Então honre a Deus, esqueça o teu passado, porque o teu presente é o que Ele te deu. Não despreza. Mas esse presente aqui está muito complicado, meu passado estava melhor. É, o de Abraão também. Mas você quer as promessas? As promessas não se cumprem no teu bem-estar, as promessas se cumprem nos projetos de Deus. Se Deus botou Abraão para morar em tendas e atravessar e comer a poeira do deserto, é lá que Deus fará a obra que tem na vida dele. Foi lá que de lá se descendeu a nação de Israel, e tudo aquilo que a gente conhece está aí. As revelações, os guardiões do Antigo Testamento e os sinais, prodígios e maravilhas. Então, não murmure. Se Deus te tirou de um lugar e te botou em outro, qual é o melhor lugar? É aquele no qual Deus te colocou. Não murmura, não reclama. Para de ser paroleiros e etc. Pode parar com isso. Está honrando a Deus? Deus te move, te locomove. Tu diz, esse lugar é ruim. Cadê a honra a Deus? Ele disse, se eu sou o Pai, cadê minha honra? Se eu sou o Senhor e Deus, cadê a minha honra? Cadê a minha reverência? Se Deus te tirar da tua casa e te colocar debaixo de um viaduto, lá é o melhor lugar. É lá que é o melhor lugar. É lá que você vai ver cumprida a promessa que nem o outro pode ver. Quem viu Abraão quem viu Deus tão de perto como Abraão viu? E os que ficaram nos palácios de onde ele deixou para trás? Cadê a memória? Cadê a história deles? Mas as grandes histórias estão naqueles que passaram nas maiores aflições e dificuldades.
É lá que estão as grandes histórias. A maior glória que nós temos manifesta de Deus. Um dia Davi chegou e disse assim: eu vou construir um tabernáculo para a arca de Deus. A arca de Deus está em tendas. E eu estou morando numa casa construída de alvenaria e tal, e a arca de Deus está numa casa. Aí chamou: vamos construir um belo tabernáculo aqui para nós colocarmos a arca da aliança. Aí Deus levantou o profeta. Aí o profeta falou: Davi, quero trocar uma ideia contigo, tem um café aí? Tem, sobe aí. Davi, o negócio é o seguinte, o Senhor disse: desde quando a minha tremenda glória foi manifesta no meu povo lá do passado, desde toda essa história que Israel conhece, tudo que está escrito por aí, que casa edificaram para mim? Eu sempre peregrinei em tendas, de tenda em tenda, tu não vai me construir nada. A maior glória de todos os tempos, representada na arca, estava caminhando de tenda em tenda, tendas que eram montadas e desmontadas, coisa barata, coisa desprezível, coisa de baixíssimo custo, coisa que alguém olhasse, não tem valor, eu não quero morar num negócio desse. Quem quer morar dentro de uma tenda num deserto, quando vem a tempestade de areia? Quem quer morar lá? Mas a glória de Deus estava lá. A arca que representa a glória e a presença de Deus estava lá. Então, se Deus te levar para debaixo de um viaduto, lá é a tenda de Deus, lá é a glória que vai se manifestar na tua vida. Honra a Deus naquilo para o qual Ele te dirige. Se Deus te deu um apartamento, glória a Deus. Uma casa, glória a Deus. Um carro, glória a Deus. Se Deus te deu força e disposição para morar debaixo de um buraco de viaduto, glória do mesmo jeito ao mesmo Deus. Se Ele não te deu carro e tu andas a pé, glória a Deus do mesmo jeito. Na verdade, né? Quando mais se vê Deus verdadeiramente, são nos vales de sombra da morte, nas covas e nas fornalhas. Então, meu irmão, honra a Deus. Ele disse que você viria para cá porque você seria um povo forte e não um povo fofoqueiro, paroleiro. Honra a Deus naquilo que Ele tem te chamado. Dá para Deus o teu melhor, mas não é o melhor em dinheiro não, porque tem de repente alguém, né? Não, pastor, está aqui, meu dízimo é 10 mil por mês. E a tua língua? 10 quilômetros. Não adianta nada. Não adianta você cumprir um mandamento e transgredir o outro. Besteira. Porque quem cumpre, vamos dizer que os mandamentos de Deus fossem 100. Se você cumprir 99 e deixar um sem cumprir, você é cumpridor ou transgressor? O que adianta? Se você cumprir, se são 100, você cumpre 99 e deixa um sem cumprir, Deus vai olhar você como cumpridor ou como transgressor? Alguém tem dúvida? Então não adianta eu ser o cara do dízimo, o cara da oferta, o cara do braço direito. Aí, pastor, tá aqui meu telefone, conta comigo, tá aqui o meu zap. Ó, pastor, eu tô à disposição o tempo todo. Tá, beleza. Graças a Deus, você está cumprindo 99, agora tem mais um: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não, isso ainda não, pastor, porque eu não vou com a cara daquele cara. Na verdade, pastor, sabe uma coisa? Eu vou até confessar, eu sou meio racista, eu não gosto de branco. Não adianta de nada, irmão, não adianta de nada. Ser transgressor de um mandamento te faz transgressor de todos, não diz a Escritura? Quem transgride um se faz culpado de todos. Isso não é regra minha, não. Isso é regra da Escritura. Amém? Deus é Pai. Você honra o teu pai. Como inclusive ele diz, né? Honra o teu pai e tua mãe. Você honra o teu pai? Está sempre disposto a ajudar e etc? Tá, Deus também é Pai. Você honra Ele?
Você honra quem te ministra alguma coisa? Você está num curso, está numa faculdade, você honra lá o professor? Tá. Jesus também é mestre. Você honra ele? Então, irmão, analisa que a sua oração possa ser tipo isso assim: Jesus, me mostra em que não tenho te honrado, porque eu quero te honrar em todas as coisas. Deus te iluminará e te abençoará. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, amém, igreja? No começo da ministração da oração, eu vi alguns homens de branco caminhando pela rua, e esses homens carregavam coroas em suas cabeças, e era na ministração do milênio, quando o sacerdote orava, amém. Eu vi uma jovem que está aqui dentro recebendo uma pequena espada, e o Espírito Santo chamava essa espada de ferramenta de trabalho. Essa jovem que está com a criança no colo ao lado da irmã Sônia. Amém. Quando o sacerdote falou, hoje terá libertação, eu vi um vento muito forte aqui dentro. Ele passava sobre nós e arrancava algo de nossas cabeças. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus me deu uma visão, igreja. Eu vi pendurado nessas paredes alguns de nós acorrentados como mortos e sangrava. E nós estávamos como se fosse um troféu para Deus. Amém. Quando o sacerdote disse: se eu quiser, ninguém entrega a profecia aqui hoje, porque aqui quem manda sou eu. Deus me deu uma visão, pessoal. Eu vi os nossos olhos, vou falar por mim, escurecer, a nossa mente se apagar e a nossa boca ser lacrada. Louvado seja Deus. E quando ele falava da dispensação de alguns, eu entendia que alguns estavam de um jeito, mas a dispensação da vida daquela pessoa mudou. Eu vi algumas pessoas do chão se levantar, e essas pessoas estavam com o joelho dobrado, e quando elas se levantavam diferente. Louvado seja Deus. Amém, pastor. Aleluia. Irmão Alexandre, amém. Irmão André, não? Aleluia, Deus. Eu vi quando um anjo se mostrou a mim e pegou uma espada e botou essa espada numa bainha. Ele embainhou essa espada. Amém. Eu vi quando o Senhor estava pregando, o Senhor se transformou num grande sino, mestre. Então veio um anjo e com sua espada ele batia nesse sino, que era o Senhor, e esse sino ecoava. Amém.